Sexto. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Grande Deus, pedimos que o Senhor distribua as bênçãos espirituais em nossos corações, nos ajudando e nos capacitando. Paulo diz: a nossa capacidade vem de Deus. Ele tinha experiência para isso, mas a capacidade vem do Senhor. Conceda-nos esta capacidade divina para que o povo seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar sobre irremissíveis. Sabemos que o sangue foi vertido por todos para redimir, mas Deus não pode redimir se a pessoa não caiu do estado original que veio dele. Porque redimir é comprar de volta, e ele só compra de volta se já éramos dele. Se não era, que muita gente ainda tem aqueles pensamentos, todos são filhos de Deus, e não passa disso, todos são filhos de Deus. Mas nós temos que entender que Deus tem seus filhos e o diabo também tem seus filhos. Não adianta enganar. Se Deus tem seus filhos, são filhos que caíram e que Cristo veio para redimir estes filhos, porque quando Adão caiu, você não existia aqui, mas você estava em Adão, e você caiu em Adão. Adão caiu e você caiu também. Eu caí também. Quando Adão caiu. Agora, sabemos que tem um que nos levantou. Adão nos vendeu ao inimigo. Cristo nos resgatou. Isto é, comprou de volta. O diabo estava conosco em suas mãos, fazendo tudo o que não prestava, e Cristo veio e nos redimiu. A samaritana estava nas mãos do diabo, com 4 maridos, 5 maridos, e já estava com o 6º marido. Ela estava na mão do diabo. Jesus a redimiu.
Isto é, comprou aquela mulher de volta. Mas se ela nunca fosse dele, ela nunca seria comprada de volta. Você não compra de volta uma coisa que nunca foi sua. Você diz, olha, eu ainda quero redimir aquela casa que eu perdi. Então você perdeu. Aí você quer comprar de volta. Você vai redimir. Para redimir você tem que fazer o quê? Pagar o preço. O que exigir, você vai pagar o preço porque você está comprando de volta. Assim é cada pessoa que serve a Deus. Nós estamos hoje mostrando que nós viemos de Deus, caímos em Adão, pecamos, mas em Cristo fomos erguidos, levantados. E nele está a nossa salvação. Podemos ser redimidos. Vamos falar em algumas pessoas que não podem ser redimidas. Talvez você pense que elas possam, mas a Bíblia mesmo mostra que não. Você sabe que Caim não pode ser redimido? Porque Caim não era filho de Adão. Caim era filho de Eva. E aqueles que caíram em Adão é que Cristo vem levantar. Então estávamos em Adão quando ele falhou. Estávamos em Adão quando ele andava no Éden, antes do pecado. Estávamos em Adão quando podíamos falar a palavra e mudar árvores, plantas de lugar. Estávamos em Adão quando demos um nome ao leão, ao boi, à vaca e assim por diante. Estávamos em Adão. Foi Adão quem nomeou todos os animais. Estávamos nele. Caim não estava nele. Caim não estava em Adão. Então não podia e não pode nunca ser redimido, porque tem que estar num homem redimível para você poder ser redimido. E Adão, por mais que ele caiu, mas ele era filho de Deus. A Bíblia diz em São Lucas, diz Adão, filho de Deus. E nunca diz que Caim é filho de Adão. Caim é filho de Eva com a serpente. Desde o princípio, o pecado que entrou, que as pessoas até hoje estão iludidas, que é pera, maçã, albaricoque, um monte de coisa que eles pensam, isso não existe. O fruto era o pecado, era o adultério. Foi o que Eva fez. Ela comeu do fruto. Que fruto? Da serpente. Foi o fruto que ela comeu. Maria, quando você lê o Novo Testamento, você vê os evangelistas dizer, bendito o fruto do teu ventre. Qual era o fruto no ventre de Maria? Não era pera, maçã, albaricoque. Era uma pessoa, era Cristo. Bendito o fruto. Quando a Bíblia fala em fruto, ela fala simbolicamente. E a pessoa precisa de luz para entender aquilo. Porque ela não está dizendo que Eva foi ali, apanhou uma maçã, comeu, pequei. Nada disso. Se comer maçã, entendesse que pecou, é como diz o irmão Branham, vamos dar maçã para todo mundo. Porque aí o povo saberia que pecou. Mas não, não é maçã. É adultério. É comer da semente. E aquela semente era a semente da serpente. E a mulher se engravidou e trouxe um Caim. E quis até acreditar a Adão a paternidade daquele menino, no capítulo 4 de Gênesis, verso 1. Mas em toda a Bíblia prova o contrário.
era Eva, que é tipo da igreja, que quer dizer que a mulher pintada é do Senhor. É a Eva, tipo da igreja, que quer dizer que aquele que vive em pecado é do Senhor. Aquele que foi gerado em iniquidade é do Senhor. Mas isso foi lá no princípio, porque vocês vão ter que entender, depois do princípio, nós todos fomos gerados como aqueles primeiros foram. Esse Caim foi uma geração da serpente, Abel foi uma geração de Adão. E você vai ter isto até hoje. Nós gerando filhos, e muitas vezes dentro de um próprio lar, pode ter filhos de várias qualidades e caráter. Por quê? Porque no homem há esta mistura, porque houve quase lá no princípio. Não é de Adão, mas houve em Isaac. Havia aquela mistura. E havendo aquela mistura, então traz um filho aprovado e um filho reprovado. Traz um Isaac, traz um Jacó, e Isaac traz um Esaú. Oh, mas é um pai só. Mas tem um filho aprovado, que é o Jacó, e um filho reprovado, que é Esaú. Não tem remissão para Esaú. Quando ele errou, quando ele vendeu a primogenitura, que é vender a palavra, que é vender o original, é não dar valor à verdade. Toda pessoa hoje que vende o que a Bíblia diz, pelo que a igreja diz, são pessoas irredimíveis. Não há redenção para elas, porque elas estão negociando a palavra, que é verdade, em troca do que diz a igreja, que é uma mentira. A igreja não diz a verdade como Eva não disse a verdade em Gênesis 4, verso 1. De um lado, sim, porque toda a vida, seja de um homem mau ou de um homem bom, vem do Senhor, que é Deus que dá o ar que respira. Mas a semente, o que Eva estava dizendo lá no princípio, em Gênesis 4, verso 1, ela estava falando com respeito de semente. E dizendo, alcancei do Senhor um varão. E aquele varão foi Caim, e o Senhor não gera um que mata, um homicida. Lá era tudo original. Aquele menino tinha que ter a natureza do pai, como hoje. O filho tem a natureza do pai e da mãe, porque é uma mistura. Mas o menino tem que ter a natureza do pai. Tinha que herdar a natureza de Adão. Se Caim fosse filho de Adão, tinha que herdar a natureza de Adão. E Adão nunca partiu para o mal, porque Adão foi a criação original. Ele só pecou porque a mulher lhe deu do fruto proibido. Eu poderia mostrar para vocês no parágrafo 118 da mensagem à era de Éfeso, onde o irmão Branham mostra por que Adão pecou. É porque ele tomou a mulher que já havia sido tocada pela serpente. Foi por isso que ele pecou. E levou toda a culpa sobre ele, que a Bíblia diz que em Adão todos morrem. Ele tomou a culpa, porque ele tomou a sujeira da serpente. Ele entrou naquilo, enquanto tinha que deixar aquilo de lado. Mas como deixar de lado se ele era o único homem na terra? Ele tinha que tomar a coisa pervertida. E assim, ele tomou toda a culpa para poder redimir a Eva. E foi isso que Cristo fez. Ele não precisava ter morrido. Quem pecou foi nós. Quem falhou foi nós.
Mas Cristo veio e tomou toda a nossa culpa. E diz, eu morro no lugar deles. Adão disse, eu morro. E ele morreu mesmo. E foi o que Deus diz, no dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrereis. E comer do fruto era exatamente aquela mistura de semente que houve lá no princípio. Eva gerou gêmeos, um Caim do maligno, um Abel de Adão. Mais à frente, Rebeca gerou gêmeos de um só pai. Para vocês verem a mistura da semente, aquilo não tinha em Adão porque ele era original. Mas depois que veio durante o período do dilúvio, a coisa estava misturada. E quando chegou no tempo de Rebeca e Isaque, gerou gêmeos, um que era de Deus e o outro que era aborrecido. Jacó era redimível, Esaú era irredimível. Não havia nada que redimisse aquele menino. Então a gente vai ficar com dó. Mas é a Bíblia que diz isso. E quem não crê em predestinação não crê na Bíblia. Malaquias capítulo 1 mostra que antes dos meninos nascerem, ou fazer mal ou bem, Deus já houvera dito, amei a Jacó, aborreci a Esaú. Não é que Deus predestina para ser, mas Deus, sabendo que o homem vai escolher, Ele predestina segundo a sua escolha. Aquilo que Deus vê que você vai fazer. É a mesma coisa hoje. Deus sabe quem ia aceitar essa mensagem e quem não ia. Deus sabe quem creria no Elias e quem não creria. Deus sabe quem admitiria o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e quem rejeitaria. Então já está escrito. Por isso, não se luta com uma pessoa para ela crer no batismo. Se tem a semente de Deus lá dentro, redimível, ao ouvir a palavra de Deus, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, a pessoa diz amém. Eu quero esse batismo. Ela é redimível. Mas quando você diz para ela, arrependei-vos e seja batizada em nome de Jesus Cristo, e ela vem e contesta sua palavra, e diz, eu já fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e permanece daquela forma até o fim, prova que ela é irredimível. Não tem sangue para ela. Porque ela precisava entender que o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é um nome. A Bíblia não diz no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, como se fosse 3 nomes. Mas a palavra nome é dita uma só vez. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai e do Filho. Quer dizer, aqui, o Filho, o Espírito Santo, tudo tem um nome só. Pai, Filho e Espírito Santo com um nome. E eles colocaram 3. Aí fizeram 3 pessoas de uma tal suposta Santíssima Trindade que não existe na palavra. Se eles pudessem entender que o mesmo Deus que nos perdeu em Adão, que era um homem, nos ganhou em Cristo, que era um homem. Mas Deus nos perdeu em Adão, porque Ele confiou tudo em Adão. Deu tudo para Adão, lá no Jardim do Éden. E disse para ele, não faça isso, isso você pode fazer. Mas o que Deus disse para não fazer foi o que Adão fez. Foi o que Eva fez. E dali veio a morte. E dali Deus nos perdeu em Adão. Por isso, Deus tinha que nos redimir. E quando Deus nos perdeu, se você entender, nós éramos exatamente o livro que havia sido perdido.
E esse livro não podia voltar para a mão de Satanás, porque ele foi o ganhador. Não podia. Tinha que voltar para a mão de Deus. E é por isso que nesse dia final, o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, e os nossos nomes, os nomes dos redimíveis, já estão escritos neste livro, o livro da vida. Você não precisa pensar que é outra coisa muito difícil. O livro da vida é este, é a palavra de Deus. Você diz, mas eu não sei, o meu nome está aqui dentro? O meu está. Você não tem que procurar o seu nome natural que o seu pai e sua mãe te deu. Você tem que procurar o seu nome na forma que Deus revelou. O que acontece no dia que você vive na terra. Se Deus mandou Paulo e você nascesse lá na primeira era, você então estaria ligado ao ministério de Paulo. Você seria redimido juntamente com o mensageiro Paulo, porque você creria na mensagem dele naquele dia. A mesma coisa é hoje. Hoje não é o dia de Paulo. Hoje é o 7º milênio. Nós estamos partindo aqui para o 7º milênio, que é a 7ª era e vai para os 7.000 anos. Mas nesta 7ª era, Deus prometeu mandar um mensageiro, Elias, um profeta, o anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele prometeu mandar o ministério do Filho do Homem na terra, que é um profeta, São Lucas 17, 26 a 30. Ele prometeu, se você está nesta escritura arrolado, neste contexto, então você é uma pessoa redimível. Mas se você ignora isso, ignorar, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, é a mesma coisa de ignorar, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ignorar essa escritura que Elias vinha para restaurar é a mesma coisa de ignorar o batismo. E assim você vai prosseguindo na própria palavra de Deus. Se você ignora o que ele veio fazer, restaurar tudo, você ignora seu Salvador lá atrás. Porque aquele Salvador, Jesus Cristo, teve que vir agora em carne humana. Mas assim, quando ele veio a primeira vez e nos representou em Adão, ele chamou Adão, e Adão nos vendeu, então Deus veio e nos comprou. Aí Deus veio e nos representou em Jesus Cristo. Nós somos representados em Jesus Cristo. Nós temos alguém que nos representa na eternidade. Se você vai para a eternidade, porque você já tem um representante lá. De lá, ele está dizendo, aquele é meu, aquele é meu, aquela é minha. Ele, de lá, ele já tem todos os dele arrolado aqui, no livro da vida. E quando você ouve a mensagem que lhe cabe nesse dia, essa mensagem veio mover o seu coração, é porque você está com o seu nome escrito exatamente nesse espaço de tempo que Deus abriu a palavra, e ao abrir a palavra você se encontrou ali dentro daquela palavra. Eu creio que eu estou falando português, claro. Não estou falando inglês. Isso daqui é tão claro, porque as pessoas é fácil elas dizer, eu amo Jesus, mas Jesus lá do Calvário de 2000 anos atrás. Não, aquele Jesus do Calvário, ele já veio nas eras, ele já passou por irmãos e irmãs nas eras e sofreu. A igreja matou irmãos e irmãs, e a igreja não sabia que estava crucificando a Cristo pela segunda vez nesses irmãos, nestas irmãs, na era das trevas, até que chegou nesse dia final que Deus mandou um profeta. E esta hora em que vivemos, vamos provar se nós somos redimíveis ou não. Deixa eu ir rápido aqui para vocês verem, começando desses gêmeos lá do princípio, Caim e Abel.
um redimível Abel e um irredimível Caim. Vamos tocando para frente, vamos encontrar os filhos de Rebeca e Isaque, o Jacó redimível, o Esaú irredimível. Vamos ver entre Israel um Moisés redimível, um Balaão irredimível. Vamos caminhar para os dias de Jesus Cristo e você vê Jesus Cristo, o Redentor, é Judas, que nunca pode ser redimido. Ele pisou no sangue, ele vendeu Cristo. Por que ele vendeu? Porque ele não estava no primeiro Adão. Quem estava no primeiro Adão caiu, mas se não estava no primeiro Adão, não pode ser levantado quando o segundo Adão, Jesus Cristo, veio para nos redimir, para nos comprar de volta. Se não estava lá, também não estará aqui. Se não caiu lá, não é levantado aqui. É porque a pessoa não estava no primeiro Adão. Amém. São luz da palavra que as pessoas estão precisando para ser orientadas para ver de quem são filhos. Você olhar direitinho na Bíblia, para você mesmo, de quem eu sou filho? De Deus? Se eu sou filho de Deus, eu vim de Adão. Adão pecou, eu também pequei. Se eu sou filho de Deus, veio Jesus e eu sou irmão de Jesus. E Jesus verteu sangue para comprar de volta os seus, que o primeiro Adão vendeu, então eu fui comprado de volta em Cristo. Gente, já está paga a nossa dívida. Jesus veio, pagou a dívida, nos comprou de volta, isso é redimir, nos resgatou de volta, comprou de volta para o dono original. Nós não pertencemos a Satanás. Porque o irmão Brana disse quando orava por alguém enfermo, ele dizia: Satanás, tira a sua mão desta propriedade de Deus. A propriedade de Deus é um corpo humano redimido. E você é redimido em Cristo. Cristo é o seu Redentor. Cristo foi quem te redimiu. E nesse dia final, quando Cristo veio para se apresentar como tal, porque ele veio e nos comprou de volta. Mas ele nunca se apresentou para dizer: eu sou. Ele veio agora, quando termina as eras, a sétima era da igreja. Aí ele veio para mostrar para nós: eu sou quem te redimiu. Eu sou quem tomou o livro. E aquele livro estava o seu nome nele. E eu estou aqui declarando seu nome quando abro cada selo através da mensagem do sétimo anjo, que é a manifestação do Cordeiro convertendo em leão. Para fazer um duplo trabalho, Deus veio de Cordeiro, morreu a leão para revelar. Ele vem fazer isso. Ele é o rei. Rei dos reis. Como o leão é o rei das feras, Cristo é o rei dos reis. Você simplesmente deve vê-lo te redimindo, te perdoando. Mas agora, na abertura dos 7 selos, gente, por isso, o eleito hoje é que vai crer que os 7 selos foi revelado. Porque é o eleito, ele é redimível. Sendo redimível, o nome dele está no livro. E quando se abre o selo, ele diz: eu creio nisso. Ele está dizendo: meu nome está aí. Quando ele diz: eu creio. Quando ele diz: olha, eu não creio nessas coisas, ele está dizendo: sou irredimível. Meu nome não está no livro. É simples estas coisas. Cristo só compra de volta se éramos dele em Adão. Mas se era em Caim, Cristo não veio nos comprar de volta. Os que eram de Caim,
Cristo não veio morrer para salvar Caim, para salvar Balaão, para salvar Judas Iscariotes, para salvar o anticristo, para salvar o falso profeta, para salvar a besta. Cristo não veio para isso. Ele veio para comprar de volta os dele. Ele te amou e te comprou. Você diz, mas eu não existia. Mas você estava no primeiro Adão. Você pode ver que tudo que pensou o primeiro Adão, você pensa. E todo o erro que teve o primeiro Adão, você tem. E todas as emoções que o primeiro Adão teve, você também tem. Porque está nesta carne. Você estava em Adão. Agora, se você é um matador como Caim, Cristo não veio para te redimir assim. A menos que você reconheça seu lugar, sua posição, e diz, oh, eu vivi tanto tempo uma vida ilícita, totalmente errada, mas eu me arrependo dos malefícios que pratiquei e preciso agora da sua graça. Deus vem e tem misericórdia de você, como Ele teve do malfeitor lá na cruz. Ele tem de você também. Mas você tem que ver que esta sina assassina de matar não veio de Abel. O de Abel veio para morrer. Mas para matar veio de Caim. E aí você vai prosseguindo. Passou para a morte espiritual em Balaão, matando espiritualmente a Israel, que uniu com as moabitas lá em Baal-Peor. E ali ele estava matando espiritualmente. Mas Deus entrou em cena e disse também para Moisés que nenhum daqueles homens podia viver. E 23 mil homens morreram naquele dia por causa de Balaão. Então, estas coisas vêm de semente lá de trás. E quando Cristo veio redimir, Ele não veio redimir Caim. Caim é irredimível. Ele não veio redimir Balaão, que vendeu-se pela popularidade e pelo dinheiro, que é o espírito que toma a maioria dos pregadores e das igrejas hoje. É a popularidade, o dinheiro e a mulher. É o que está invadindo os terrenos hoje. Mas se você tomar aqueles homens que venceram, aqueles que conseguiram mostrar que eles eram redimíveis, mesmo caindo como Sansão caiu, Deus o redimiu. Levantou o homem de novo, deu força para o homem, que ele derrubou um prédio onde tinha mais de 3 mil filisteus lá dentro. E ele derrubou, matou todo mundo. Matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Mas Sansão era redimível. Ele foi cegado pela Dalila, pela igreja. E quantas pessoas, quantos Sansões temos hoje, cegado pela Dalila, cegado pela igreja. A igreja diz que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é 3 pessoas. Eles vão lá e comem tudo aquilo e ficam cegos. E não percebem, mas se você conseguir se libertar disto, e você for uma pessoa redimível, você vai alcançar poder para deixar essa falsa igreja e crer na palavra novamente, como Sansão deixou de Dalila e creu na palavra, e o seu cabelo cresceu e o poder veio novamente na sua vida. É isso que tem que fazer cada pessoa. Ela tem que buscar a Deus, porque ela veio de Deus. Você não pode amar a Deus se você não veio dele. Você só ama a Deus porque você veio dele. Amar a Deus é obedecer. Ele diz assim, se me amais, guardareis meus mandamentos. Tem amor, as pessoas confundem amor com sexo. Ah, o fulano disse que me amava, me levou para um motel. E agora? Agora não te ama mais? Agora eu disse que não. Por certo? Esse não é amor. Ele simplesmente te enganou. Ele foi uma serpente que conseguiu te enganar. A pessoa não consegue ver o que é amor. Amor é guardar mandamento de Deus. Ele diz, se me amais, guardareis meus mandamentos. Quer dizer, estareis obedecendo debaixo do jugo da minha palavra. Se me amais. Uma pessoa diz, eu amo a Jesus, chora. Isso não manda para Jesus. Eu posso chorar o quanto for. Esaú chorou
e não teve retorno mais. Ele chorou, mas ele já havia negociado a verdade por um prato de lentilha, por um prazer de comer uma alimentação. Ele então diz: que me vale primogenitura? E você tem que saber que você pertence ao primogênito de Deus. E além disso, você está fazendo parte do unigênito do Pai. O que é Cristo? Ele é o Filho unigênito. E você está ligado a Ele, porque se você diz: não, eu sou filho de Deus, mas eu não estou ligado ao unigênito, então você nunca é filho de Deus, porque Cristo é o unigênito do Pai. O unigênito quer dizer único. E se você estava em Adão, caiu em Adão, você está em Cristo, foi redimido em Cristo, e agora, durante o período de todas estas eras da igreja, você chega a um ponto de provar que você estava em Adão, que você estava em Cristo e que você estava agora também no mensageiro da última era. Aleluia. É o lugar que você se encontra. Aí você vê você ali. Eu vejo eu em Cristo, como o irmão Branham ensina. Estávamos em Cristo lá no Monte da Tentação. Estávamos em Cristo lá no Monte das Oliveiras. Estávamos em Cristo lá no Monte Calvário. Estávamos em Cristo expirando na cruz. Estávamos em Cristo descendo à sepultura. Estávamos em Cristo saindo no primeiro dia da semana da sepultura. Estávamos em Cristo na ressurreição. Estávamos em Cristo na sua ascensão. Ele subiu, estávamos nele. O nosso rapto está assegurado, porque estávamos nele. Quem esteve em Adão e foi redimido em Cristo, então está também na assunção do Senhor Jesus, que é na sua subida. Você não tem que temer, você estava lá. Então você estava aqui quando Paulo estava pregando, quando Tiago pregava, quando João estava recebendo as visões apocalípticas. Nós estávamos nele, lá na ilha de Patmos. Entre lagartos, escorpiões e serpentes, nós estávamos em João. Ele viu em visão, hoje nós vemos em realidade. Mas olha para trás para você ver o que foi que aconteceu lá. É que eu estava lá, você estava lá também. Aleluia. E aí você começa a ver, você em cada mensageiro. Eu estava aqui quando Irineu estava pregando, quando Martim estava pregando, quando Columba estava pregando na Era das Trevas, e quando Lutero saiu da católica, eu estava nele. Quando Wesley se levantou com a santificação, eu estava nele. Quando aquele avivamento pentecostal veio, eu estava nele, naquele homem, Charles Parham. E quando William Branham veio, eu estava nele. Gente, é uma ligação desde Adão até William Branham. Se o povo pudesse entender isso, é uma ligação de redimíveis. Povo redimível. Esse povo redimível começou lá em Adão e está terminando em William Branham. Porque William Branham é o último eleito, é o último mensageiro, é o último selo, é o último anjo, é o último trovão. É a última manifestação de Deus aos gentios. Começou com Adão, fomos salvos e redimidos em Cristo, mas agora Cristo veio nesse último dia para dizer para nós, através da mensagem de William Branham: eu sou o seu Redentor. A mensagem, não é o William Branham que é o Redentor, mas é Cristo dizendo através da mensagem. Quando você lê a mensagem, o intervalo, a brecha, você entende isso. Ele está dizendo: eu sou o seu Boaz, é eu quem te redimi, eu estou com o livro aberto aqui, o livro aberto, entregando ao sétimo anjo de Apocalipse 10:7, e ele entrega este livro para você. Não tem uma ligadura de Cristo direto a mim nesta era, senão passando pelo profeta do dia, porque sempre foi assim.
Eu não posso chegar a Deus e ser filho de Deus direto. Eu tenho que passar pelo unigênito do Pai. Eu sou filho de Deus por causa de Cristo, que é o unigênito. Então eu passo por Ele e sou filho de Deus. Aleluia. E você não pode receber as revelações apocalípticas se não passar pelo mensageiro que Deus mandou na terra nesse dia final. É simples isso. É simples, mas para aqueles que não têm mais conserto, estes são os irredimíveis. Estou aqui com o parágrafo da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, tradução de Goiânia, parágrafo 284. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Vejam, ele disse em Hebreus capítulo 6, aqui estamos e lemos há pouco, e diz que nos referiríamos a isto outra vez, e isso faremos por uns quantos minutos. Ele disse, os espinhos e abrolhos, os quais estão perto à condenação, cujo fim será ser queimado. Fronteiriços, falando de crentes que chega até um certo ponto e diz assim, não, a mensagem é muito boa, mas não aceita. Essa mensagem é verdade, mas fica na denominação. Oh, essa mensagem é maravilhosa, mas não vem batizar em nome de Jesus Cristo. Oh, o Cordeiro saiu do trono mesmo, mas não deixa os companheirismos para aceitar esta palavra, porque os companheirismos contradiz que o Cordeiro saiu do trono. E é por isso que a gente tem que separar como Abraão separou. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia. Você que tem gostado do dom celestial, provado, em outras palavras, tem visto. Gente, ninguém viu mais e provou mais do dom celestial, senão aquele povo que viveu nos dias do irmão Branham. Eram ressurreições realizadas, eram curas realizadas instantaneamente. Aquilo ali tudo era para manifestar para eles que se eles rejeitam aquela mensagem, rejeitam o que foi feito naquele dia, não tem remissão mais, não tem sangue. Eles estão preocupados, o cordeiro tem que estar no propiciatório. O que adianta o cordeiro estar no propiciatório se a pessoa veio de Caim, se a pessoa veio de Balaão, se a pessoa veio de Judas Iscariote, se a pessoa é do sistema do anticristo? O que adianta o cordeiro no trono? Mas qual a valia que tem o cordeiro até fora do trono? Para quem? Esteve em Adão, pecou em Adão, foi levantado em Cristo, foi revelado no sétimo anjo nesse dia final. O que que tem? Tem é tudo. Mas as pessoas não percebem. Elas lutam por uma coisa que talvez nem elas fazem parte. Eles começam a pregar, o Cordeiro está no trono, enquanto eles são irredimíveis, porque eles não conseguem ver que o Cordeiro tinha que sair do trono, tomar o livro, converter em leão, e descer e entregar o livro aberto para o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, e o sétimo anjo entregar esse livro aberto para nós, os pastores, evangelistas, apóstolos, mestres. Foi isso que fez William Branham. Aleluia. Em outras palavras, tem visto? Não se pode provar com a boca. Isso aqui. Não se pode provar com a boca. Porém, o tem visto vocês, sabiam que era verdade. Que a Bíblia diz, provaram do dom celestial. E o irmão Branham está ensinando, não pode provar isso aqui com a boca. Estas palavras, você tem que ter visto isso. É a mesma coisa. A pessoa hoje, ela examina. A gente prega e mostra para elas os parágrafos, como prega para o pentecostal e mostra para eles. Meus irmãos, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é no nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem uma pessoa na Bíblia que foi batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem uma. E tem 4, 5 batismos na Bíblia, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. E por que não aceitam? Isto é o problema da pessoa não ser redimível. São irredimíveis. Eu já preguei essa mensagem uma vez. Senti de falar novamente. Eu sei que isso daqui é profundo e cada vez a luz é maior. Não se pode
Porém, o tem visto vocês, sabiam que era verdade, sabiam que era verdade, provaram do dom celestial, foram participantes do Espírito Santo na medida que veio sobre vocês, provaram da boa palavra de Deus, provaram e viram que estava correto e o Espírito Santo veio sobre vocês, o espinho no campo. Está falando que o espinho no campo, o Espírito Santo veio sobre eles. Sobre o espinho no campo. O Espírito Santo veio sobre Anás, sobre Caifás, que era espinho naquele dia. O homem chegou até a profetizar que tinha que morrer um homem para salvar o povo. Mas quando esse homem chegou em cena, eles rejeitaram o homem. E a mesma coisa hoje. Todo mundo sabe. Quem é que não sabe que os selos tinham que ser revelados? Todo o povo da mensagem sabe. Mas o que acontecia para o selo ser revelado e que eles não aceitam? É que a era termina, o tempo acaba, o cordeiro sai do trono, converte em leão, toma o livro, desce e dá para o sétimo anjo. É isso que eles não admitem. Irredimíveis. E o Espírito está caindo sobre eles. O Espírito caindo sobre espinho também. Você pensa que não? Como Caifás profetizou, qualquer um outro pode profetizar. E as pessoas falam, olha, você viu, profetizou, falou a verdade. Fala a verdade, mas não aceita a verdade. Fala a verdade. Isso é para enganar mais ainda. Já não resta sacrifício para pecado. Para isso, é irremissíveis. É irremissível. É impossível que chegue ao conhecimento da verdade. Não podem ser redimidos. Porque é impossível que os que foram feitos participantes do Espírito Santo caiu sobre os espinhos. É o profeta falando aqui. Veio, começou ali com Jesus e Senhor, eu seguirei. Porém, quando veio a palavra, voltou para trás. Quando vem a mensagem, eles voltam. Deus mandou um profeta para revelar os 7 selos. Sim, então, para os 7 selos ser revelado, o cordeiro saiu do trono. Ele diz, não, aí não. Aí eles voltam atrás. Participantes do Espírito Santo e provaram, ouviram a própria palavra ser manifesta e então se desviaram. Gente, as pessoas, qual pentecostal que não sabe que o batismo é em nome de Jesus Cristo? Você pega um pentecostal, todos eles sabem que a Bíblia está na mão. Faz 30 anos que esta mensagem está sendo pregada no Brasil, mais de 30 anos, em todo lugar tem chegado, as pessoas sabem que o batismo é em nome de Jesus Cristo, está na Bíblia. Não está no livro de catecismo, não. Está na Bíblia, onde eles carregam na sua pastinha 007. Está lá dentro, está na Bíblia. Mas eles não aceitam, eles não admitem. Por quê? Porque terão que deixar suas denominações. Terão que deixar suas igrejas. Aleluia. Participantes do Espírito Santo e provaram e viram a própria palavra ser manifesta e então se desviaram. É totalmente impossível que eles possam ver ou que cheguem a crer. Isso é assim, diz a Escritura. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. O vem totalmente impossível. Assim diz a Bíblia e o Espírito dá testemunho disso. Amém? É irremissível. Eles não podem ser redimidos. Nunca serão redimidos. Porque só são redimidos quem caiu com Adão. Se não caiu com Adão, caiu com Caim, não é redimido. Caiu com Balaão, não é redimido. Caiu com Judas Iscariotes, não é redimido. Caiu com um espírito anticristo lá na igreja primitiva, não é redimido. Caiu com um falso profeta, não é redimido. Cairá com a besta, não é redimido. É quem caiu com Adão. Adão pecou, mas eu caí com ele. Eu tenho o mesmo corpo que Adão pecou. Você tem o mesmo corpo que Adão pecou. Aí Deus veio nesse mesmo corpo que nós temos, de pecado, e diz, eu te compro de volta. O primeiro homem te vendeu, te negociou, não deu valor a você.
E por isso nós pagamos até hoje o preço. Mas faz uma pergunta para você mesmo. O que você escolheria naquele dia? Para você ver quando é colocado diante de você os dois caminhos, estreito, largo, é colocado diante de você as duas portas. Qual delas você tem vontade de entrar? Se você olhar para o homem natural só quer mentir, roubar, pecar, adulterar. O natural. É o natural, sim. É o que quer coisas do mundo, palavrões, palavras torpes. É o natural. Você não é melhor que Adão, não. Não, por isso não vamos culpar Adão. Somos culpados juntamente com Adão. Porque se eu sou culpado com Adão, eu sou recuperado como Cristo veio como segundo Adão e recuperou o primeiro Adão. Se eu caí no primeiro, fui recuperado no segundo Adão. Senhor Jesus, obrigado por esta redenção. Se tem aqueles que não são redimíveis, tem aqueles que são redimíveis. Estamos agradecidos por isso, Pai. E cada pessoa que chega à sua presença, que pode dizer, Pai, pequei contra os céus e perante Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho, mas trata-me como um dos Teus jornaleiros. O Senhor já tem nos redimido. Obrigado, em nome de Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua dando-nos uma mente limpa, um coração limpo e amável. Vidas tranquilas e vidas sedentas da verdade. Continue falando em nosso ser e manifestando Sua palavra da hora em cada um de nós, para que provamos que somos redimidos hoje na mensagem do dia, como foram redimidos há 2000 anos atrás, na mensagem de Cristo no Calvário. Hoje somos redimidos na revelação do dia, porque estamos também nesta revelação, porque tanto caímos em Adão, recuperados fomos em Cristo e revelados fomos neste sétimo anjo, no último dia. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.